Bom dia, pessoal. Eu sou o professor José Carlos, professor de Física da Univille, e estou aqui hoje para passar dicas para vocês se darem muito bem no vestibular. E as primeiras dicas vão ser sobre hidrostática. Sim, hidrostática. A palavra hidrostática significa hidro, fluido, líquido ou gás, e estática em repouso. Então, hidrostática é a parte da física que estuda os líquidos em repouso. Para fazermos esse estudo, nós precisamos de dois conceitos que são fundamentais: o conceito de densidade e o conceito de pressão. O conceito de densidade. Densidade é matematicamente calculado pela razão entre a massa e o volume do corpo, onde a massa tem que estar em quilogramas e o volume deve estar em metro cúbico, para nós respeitarmos as unidades do Sistema Internacional de Unidades. E a pressão, matematicamente, ela é calculada como sendo a razão entre a força que atua numa determinada área, sendo a força em Newton e a área em metro quadrado. Estes dois conceitos, eles vão nos ajudar a compreender as três principais leis da hidrostática. Quais são elas? A lei de Esteve, a lei de Pascal e a lei de Arquimedes. São três princípios que regem a hidrostática. Bom, vamos entender agora, então, melhor o conceito de pressão, certo? Vamos lá? Me acompanhem para o lado direito do quadro. Vamos lá, então, entender melhor o conceito de pressão. Bom, pressão, como nós já vimos, é uma força por uma determinada área. Só que essa força não é qualquer força. Porque vamos supor o seguinte, vamos supor que nós temos a seguinte situação. Uma chapa quadrada, onde nessa chapa quadrada é aplicada uma força numa direção qualquer, certo? Então, se eu observar a ação dessa força em relação à chapa quadrada, essa força ela vai ter componentes tanto paralela à chapa, que seria no caso a Fx, é a força paralela, quanto a componente perpendicular, que seria essa daqui, né? A força paralela, ela não vai exercer pressão. Quem exerce pressão é a força perpendicular. Então, quando nós calculamos através dessa fórmula, pressão é igual a força sobre área, essa força é a força perpendicular, certo? Como a unidade de força é em Newton e a unidade de área é em metro quadrado, essa unidade de pressão vai ser calculada em Newton por metro quadrado. Essa unidade ela é chamada também de Pascal, em homenagem ao Blaise Pascal, né? 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. Né? O símbolo de Pascal no Sistema Internacional de Unidades é a letra P e A. Bom, então vamos resolver um exercício levando em consideração esse conceito de pressão. Vamos imaginar que existe uma força de 30 newtons perpendicular atuando numa área de 0,3 centímetros quadrados. E por que eu vou colocar 0,3 centímetros ao quadrado? É uma área bem pequena. Por quê? Porque geralmente a gente vai precisar converter, né? Se tiver em centímetro quadrado, eu vou ter que converter para metro quadrado para eu chegar em newton por metro quadrado. Então aqui, ó, um exemplo. Digamos que a gente tem uma força de 30 newtons. Essa força ela atua numa área de 0,3 centímetros quadrados, né? O que vai acontecer? Para eu calcular a pressão exercida por essa força nessa área, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é transformar o centímetro quadrado para metro quadrado. Como, professor? Bom, você tem que lembrar, sumir, vou aparecer, que a palavra centi, ela na verdade vale 10 na menos 2. Né? Centi é a centésima parte de uma unidade, então vai ser 0,01, o que é equivalente a 10 na menos 2. Como eu tenho o centi ao quadrado, 10 na menos 2 ao quadrado vai ficar 10 na menos 4.
Então essa área aqui, ó, ela vai ficar 0,3 vezes 10 na menos 4 metro quadrado. A única coisa que eu fiz foi substituir o cento pelo prefixo 10 na menos 2. Com isso, como esse 0,3 é 3 vezes 10 na menos 1, com esse 10 na menos 4, isso daqui vai ficar 3 vezes 10 na menos 5 metros quadrados. E é esse valor aqui que eu vou ter que usar na área, porque é o valor que está em metro quadrado. Bom, depois de feito a transformação do 0,3 centímetro quadrado para metro quadrado, né, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o valor de força e o valor de área e vamos jogar na fórmula de pressão. Como pressão é igual a força perpendicular dividido pela área, nós vamos ter que a pressão vai ser 30, que é 3 vezes 10, dividido pela área, que é 3 vezes 10 na menos 5. Então aqui a pressão, ela vai ficar, no caso, 3 dividido por 3 dá 1, e divisão de bases iguais, olha a matemática lá, diminui-se os expoentes, 1 menos 5 vai ficar 6, 10 elevado na sexta potência, então, 10 elevado na sexta, Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é Pascal. Então 10 elevado na sexta, Pascal. Só que o 10 elevado na sexta é um prefixo, igual ao cento. O cento vale 10 na menos 2. O 10 na 6 vale mega. Né? A palavra mega, megawatt, né? Seria 10 na 6 watts. Isso daqui é mega. Então essa pressão que nós calculamos, levando em consideração uma força de 30 newtons atuando numa área de 0,3 centímetro quadrado, é o equivalente a uma pressão de 1 megapascal. Certo? Continuando nossa aula, vamos falar um pouco sobre densidade. Densidade é muito estudado em química, em física, e a fórmula é super fácil. A fórmula de densidade é massa dividido pelo volume. Essa fórmula aqui. Nós temos que ter um cuidado com o conceito de densidade. Existe uma outra palavrinha que aparece nos vestibulares, que é o conceito de massa específica. Massa específica e densidade muitas vezes são iguais, mas tem conceitos diferentes. Tanto a massa específica quanto a densidade, elas são calculadas pela razão da massa pelo volume do corpo. No entanto, a massa específica, ela leva em consideração as substâncias simples, né? E a densidade, ela já pode levar em consideração o corpo que é composto de outras substâncias, mistura, por exemplo, ou parte vazia em um corpo. Enfim, no cálculo de densidade, nós devemos respeitar a unidade de massa e a unidade de volume. A unidade de massa sempre tem que estar em quilograma, e a unidade de volume sempre tem que estar em metro cúbico. Beleza. Aí você está lá pesquisando em algum lugar e você encontra essa seguinte informação, que o ferro a 20 graus Celsius, ele possui uma densidade de 7,9 gramas por centímetro cúbico. O que significa esse valor de 7,9 gramas por centímetro cúbico? Se você pegar 1 centímetro cúbico de ferro, ou seja, 1 centímetro aqui, né, fazer um cubo em que cada aresta meça 1 centímetro, você vai ter um volume de 1 centímetro cúbico, certo? Nesse 1 centímetro cúbico, a gente vai ter 7,9 gramas de ferro. Tá, e se eu fizesse a seguinte pergunta para vocês? Eu quero descobrir quantas quilogramas de ferro possuem 1 metro cúbico. Ou seja, eu vou transformar essa grama por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico. E isso é uma transformação de unidade. Então, quando eu tenho 7,9 grama por centímetro cúbico, eu vou ter que olhar nessa unidade, o grama, eu tenho que transformar para quilograma, e o centímetro cúbico eu devo transformar para metro cúbico. Como? 1 grama. 1 grama, né, se eu for pensar, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Isso aqui todo mundo sabe. Então, 1 grama
vai ser, no caso, 1 dividido por 1000. Vai ser 0,001 quilogramas, né? 1 grama vai ser a milésima parte de uma unidade. Ou 10 na menos 3 quilogramas. Então, aqui, ó, no lugar da grama, eu vou colocar o 7,9 vezes grama, é 10 na menos 3 quilograma. E aqui embaixo, agora há pouco nós já vimos, o cento vale 10 na menos 2. Como o cento vale 10 na menos 2, 10 na menos 2 ao cubo vai ficar 10 na menos 6. Então aqui vai ficar 10 na menos 6 metro cúbico. O menos 3 com o menos 6 vai ficar mais 3. Ou seja, essa divisão aqui, ó, vou ressaltar, vai ficar 10 na 3. Aqui eu vou ficar com 7,9 vezes 10 elevado na 3 quilograma por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico. 10 na 3 é um fator de conversão. Ou seja, como 10 na 3 é 1000, 1000 vezes 7,9 é 7.900 quilograma por metro cúbico. Então, se eu tenho 7,9 gramas por centímetro cúbico, isso é o equivalente a 7.900 quilograma por metro cúbico. Então, toda vez que você tiver uma unidade, uma medida que estiver em grama por centímetro cúbico e você quer passar para quilograma por metro cúbico, você multiplica o valor por 1000. Então, por exemplo, a água, né, nós fizemos o cálculo para o ferro, mas a água, a densidade da água, né, ela é 1 grama por centímetro cúbico. Na maioria das fórmulas da física, você vai ter que colocar a densidade da água em quilograma por metro cúbico, porque está no Sistema Internacional de Unidades. Então você sabe que agora só basta multiplicar esse valor por 1000. Logo, a densidade da água, ela é 1000 quilogramas por metro cúbico. Ou seja, em 1 metro cúbico, se estiver preenchido com água, a gente vai ter 1000 quilogramas. E estas são as dicas que eu tenho para vocês sobre os conceitos fundamentais de hidrostática: densidade e pressão. Bons estudos!